Oi, pessoal, eu sou Janine Agra, fisioterapeuta oncológica e vascular, e hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Joana. Será um episódio muito especial, onde a gente vai conversar sobre o câncer de mama. E agora eu vou pedir que a doutora Joana faça a apresentação. Oi, doutora Joana. Oi, Janine. Eu sou Joana Barros, sou mastologista, sou ativista na causa contra o câncer de mama. Sou formada, a minha formação é em imagem da mama, né? Eu sou especialista em mamografia e ultrassonografia mamária. E esse meu trabalho social, já de mais de 20 anos, me inspira, me motiva, porque câncer de mama é um problema seríssimo e a cada ano que passa a gente tem mais e mais mulheres acometidas e a gente sempre tem que ter em mente que o diagnóstico precoce é o ponto crucial para que a gente consiga reduzir a mortalidade. Exatamente, doutora Joana. E o que é muito importante, que eu queria chamar a atenção, né, que nós estamos no mês de maio. Então, não precisamos esperar o outubro Isso. para a gente conversar sobre o câncer de mama. E aí, eu confesso a vocês, pessoal, que eu estou bastante emocionada, porque a doutora Joana não é somente uma médica, né? Ela é um ser humano único, muito sensível, muito dedicada, muito preparada para o que ela faz. E ela faz com a doação e com o amor que quem é paciente dela sente isso a cada instante, a cada momento. O propósito do podcast é trazer histórias reais para cá, doutora Joana. E aí eu queria começar a nossa conversa falando de algo que é assim fundamental, que é a questão da prevenção. Então eu sou Janine, como eu já disse, fisioterapeuta oncológica e vascular e também sou paciente oncológica, né? E aí eu tive câncer de mama em 2022 e em 2023. Doutora Joana, ela me acompanhou durante todo esse período. E eu queria começar a nossa conversa enfatizando a importância da prevenção. E aí, doutora Joana, como é essa prevenção? Qual é o significado dessa prevenção? Qual a faixa etária que essa prevenção deve começar? Existe algo particular em relação a quais mulheres devem iniciar a prevenção de forma mais cedo? Tem uma faixa etária pré-determinada? O que é que a senhora diz aí para gente? Bem, resumidamente, Janine, o rastreamento mamográfico, a mamografia continua sendo o padrão ouro no mundo inteiro para detectar câncer de mama. Então, a partir dos 40 anos, todas as mulheres, independente da história familiar, deveriam começar a fazer sua mamografia anual. Eu gosto muito de tocar num ponto crucial também, que é a qualidade dos exames. Mamografias de qualidade duvidosa ou de qualidade ruim, elas não vão cumprir o objetivo que é diagnosticar precocemente. Então, que fique muito bem sedimentada essa mensagem em relação à importância da qualidade dos exames, ok? Então, a partir dos 40 anos, qualquer mulher deve começar a fazer sua mamografia, deve ter um mastologista também. O Sim. especialista, eu sei que a maioria das mulheres não vai ter acesso a um especialista, não tem mastologista para todo mundo, mas é importante que aquela. Hoje a informação ela circula e Sim. nós mulheres precisamos estar atentas e nos segurarmos nessa informação de qualidade também, né? Porque do jeito que tem informação boa, tem informação ruim. As fake news, talvez o câncer de mama seja a doença que mais é movida, assim, que vive num turbilhão de mitos, de mentiras, né? Sim. Então, tem sempre alguma história aparecendo a respeito do câncer de mama. É o desodorante que causa câncer de Sim. mama, é a própria mamografia que causa câncer de mama, um monte de coisa. Então, a gente precisa fazer esse filtro. E eu acho que um profissional que saiba conduzir isso vai ser de grande importância, né? Você falou a respeito da questão da história, né? Mulheres de Sim. maior risco. Sim. Mulheres que têm
mãe, irmãs, parentes de primeiro grau, História elas estão, familiar. exatamente, elas têm um maior risco e tem outras mutações, tem outros aspectos que devem ser considerados, né? Mulheres com sobrepeso na pós-menopausa, mulheres obesas, o sobrepeso é um problema, né? É, a Os obesidade hábitos alimentar, o alimentares, sedentarismo. sedentarismo, tudo isso são fatores que a gente pode ter um controle, então que a gente pode correr atrás, né? No paralelo aqui, eu posso ter câncer de mama, posso, mesmo que eu não tenha ninguém na minha família, ok. Sim. E o que é que eu posso fazer? Vigilância, que foi o seu caso sempre, né? Uhum. Eu preciso falar que Janine, gente, ela sempre foi, ela teve uma mãe que teve câncer de mama, jovem, É, né, Janine? uma tia de primeiro grau. A Foi, sua tia. foi. Então, e Janine, ela sempre teve muito cuidado. Ela foi, nossa, eu lembro dela de muitos anos fazendo a Muito. sua mamografia, inicialmente ultrassom, né, e depois Uhum. mamografia, e foi isso que permitiu que você fizesse seu diagnóstico precoce, né? Isso. Nas duas vezes, né, Aham, Janine? nas duas vezes. Conta aí, Janine, que eu também quero É. que as pessoas saibam a sua história, porque a sua história ela é marcante e ela é exemplo, que a vigilância é fundamental. É. Então, doutora Joana, na fala da senhora é muito importante, assim, tem palavras-chave, né? A questão, mamografia é padrão ouro, né? Então, se é padrão ouro, é indispensável. Eu, pelo menos, entendo assim. Outra coisa muito importante, fatores genéticos, né? Fatores ambientais. Então, hoje a gente sabe que o câncer ele é causado muito mais por fatores ambientais, por fatores externos, do que pelo próprio fator genético, pela mutação genética, né? E aí, muitas pessoas acham que, se ninguém na minha família teve Isso. câncer de mama, eu não vou ter o câncer Janine, de mama, ouço né? isso várias Várias vezes. vezes diariamente. Então. E aí eu agora ando com uma frase, que qual é essa frase? Para todo mundo eu digo, né? O câncer, ele é uma alteração genética, mas nem todo câncer ele vai ser hereditário. Justamente porque 95 a 99% dos cânceres hoje em dia, eles são o quê? Fatores ambientais, são causados por fatores ambientais. E que esses fatores ambientais, minha gente, é impactado pelo estilo de vida. Sim. Então, daí a importância da alimentação, da prática de atividade física, né? De ter a questão do rastreamento, de ter bons hábitos, né? E a questão da ingestão do álcool, tudo isso, radiação, enfim, são vários fatores ambientais que estão associados a ter ou não o câncer. E aí, doutora Joana, assim, eu comecei a fazer a mamografia, acho que a partir dos 30 anos, porque tinha história, né? Tinha história familiar. E aí eu fazia a mamografia e a ultrassom, né? Então a senhora lembra bem que a gente estava conversando antes de iniciarmos, né? Que eu tive um aumento de um gânglio linfático, né? Lá Aleatório, atrás, lá né? atrás, né? Que a gente fez a biópsia e deu benigno, sem nenhuma alteração. E assim, ironicamente, a lesão, né, maligna foi na mama contralateral, então na mama direita. Mas, mesmo tendo uma resposta benigna, eu não deixei de fazer o acompanhamento. Porque o que eu percebo também é que às vezes as mulheres dizem assim: é uma lesão benigna, e vai deixando pra Lá. lá, né? Vai se É tipo, acomodando. dá primeiro aquele O impacto, né? impacto. Aí depois aquilo fica tranquilo e a Tranquilo. pessoa relaxa. Vem o impacto, vou fazer uma biópsia, né? Aí vem o resultado da biópsia, benigno, Benigno. então vai deixando, vai deixando. E aí vem a importância de Continuar. continuar, né? Então, anualmente eu fazia a ultrassom, fazia a mamografia, e foi numa dessas mamografias, né, que foi visto as microcalcificações. E aí depois eu vou pedir também para a senhora falar o que seria essas microcalcificações, o seu olhar da imagem, né, sobre elas. E também uma coisa muito importante, que as pessoas dizem assim: anualmente eu estou aqui, então significa dizer que eu nunca vou ter o câncer de mama. Pelo contrário, não estou dizendo que todo mundo vai ter, não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que entre um ano e outro, as coisas podem mudar, né? Porque eu vinha fazendo um acompanhamento e justamente entre uma mamografia e outra,
houve a alteração. É o que a gente Né? chama carcinoma de intervalo. É Isso. exatamente por isso que é determinado que a mamografia seja feita anualmente, porque de um ano para o Para outro outro. pode surgir uma alteração. Mas na imensa maioria das vezes, esse tempo é um tempo seguro para que a gente detecte precocemente. O seu Sim. caso, né? Você fez seus exames, estava tudo em ordem. No ano seguinte, quando você foi fazer, lá estava um grupinho de microcalcificações. Gente, as microcalcificações, elas são um capítulo da radiologia mamária extremamente desafiador. Por quê? Primeiro, porque você tem que ter uma boa resolutividade nos seus exames. Você tem que ter um mamógrafo calibrado, você tem que ter uma técnica de mamografia ou tecnóloga que posicione a mama corretamente. Eu lembro que o teu caso, as microcalcificações eram bem posteriores, né? Isso. Então, se aquele exame, se aquela mama não for posicionada naquela bandeja e devidamente pressionada, né? Quer dizer, se tecnicamente o exame não for feito da forma correta, a gente pode perder. Né? Na imensa maioria das vezes, as microcalcificações elas estão relacionadas com patologias benignas. Sim. Né? Eu faço exames de mamografia diariamente, múltiplos, e na imensa maioria das vezes aquelas mulheres têm calcificações. Cabe ao imaginologista, né, ao mastologista que lida com radiologia da mama, se capacitar, se preparar para fazer a avaliação correta e usar os meios disponíveis, né? Hoje nós temos a tecnologia para nos Sim. ajudar, né? Mas nada se compara ao cuidado, ao critério, à coisa meio neurótica mesmo. Eu digo, eu vivo assim um pouco ansiosa em realizar meus exames da melhor forma possível, porque eu percebo a responsabilidade que é. Se você deixa passar algo muito pequenininho ali naquele ano, no ano seguinte, aquilo pode ter evoluído e pode ter tirado a chance daquela mulher de ter a cura. Então, gente, diagnóstico precoce significa cura, Cura. né? E as microcalcificações, muitas vezes, elas estão relacionadas com a fase mais precoce de um câncer, que é o carcinoma in situ, In situ. né? Então, você é um exemplo assim coroado da importância da vigilância, da constância e da importância também de estar sendo avaliada de uma forma meio neurótica, né? Eu estou brincando, né? Lógico que não é uma neurose, mas é um cuidado responsável, porque é Sim. dessa forma que a gente faz, né? Esses Mas mas diagnósticos. eu sempre disse que doutora Joana enxerga o que ninguém enxerga, né, então, assim, é um olhar muito sensível, com muita responsabilidade, Exatamente. com muita competência. Doutora Joana, quando a senhora fala das microcalcificações, que algumas são a maioria são benignas, Isso. existe uma diferença na imagem de uma microcalcificação que é benigna para uma microcalcificação que tem mais, assim, a Sim, suspeita de ser maligna? sim. Os tipos, o câncer, a gente fala Hum. câncer de mama, parece que é só um tipo, né? Aham. São inúmeros, Números. né? E cada tipo de câncer, ele pode ter uma apresentação. Hoje, às vezes, com a morfologia daquelas calcificações, como elas se apresentam, a gente já tem uma hipótese de que tipo de câncer será. Né, o Sim, perfil daquele câncer. Isso é estudo, é dedicação, é experiência, experiência. né? E é como eu disse, é desafiador. Inúmeras vezes eu me vejo analisando microcalcificações e eu digo, meu Deus, deixa eu analisar bem direitinho aqui, porque tem característica de benignidade, mas aí tem umas que têm características que são assim, que fica borderline ali, Aham, e a gente tem que ter responsabilidade para poder. Quantas vezes eu levo para discutir, inclusive com colegas da mesma área? Né? aham. E tem umas coisas interessantes. Às vezes, eu digo até dependendo do estado emocional da gente e da história, do número de histórias de mulheres que passaram pela gente ali nos últimos tempos com microcalcificações que resultaram em câncer, a Aham. gente tende a valorizar mais. Sim.
Então, eu acredito até que surgem mais indicações de cirurgias que, às vezes, se a gente está num tempo que a maré está menos de casos, Uhum. aquilo dali poderia passar só por um controle, né? Porque, às vezes, as micocalcificações, elas têm aquela característica que é a categoria 3, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Janine falou sobre o O BIRADS e as BIRAD. categorias, né? Isso. Quando é que a gente vai pedir para que as calcificações sejam investigadas? Sim. Quando elas apresentam uma característica que vão fazer com que eu as classifique como uma categoria 4 ou uma categoria 5, tá? A Certo. categoria 4, ela e a 5 implica em biópsia, né? Seja do jeito que for, seja através de uma core biopsy, se tiver como fazer, que é um Aham. procedimento mais simples, que você tira fragmentos daquela área, se ela for vista na ultrassonografia, Sim. né? Porque às vezes, gente, as microcalcificações, elas não são vistas na ultrassonografia. Eu E sei. tem muita gente que insiste Existe. em realizar ultrassom e achar que está seguro porque fez a ultrassonografia. Aham. E não é assim. Muitas vezes as microcalcificações elas só vão se manifestar na ultrassonografia quando elas estão no meio de um nódulo ou de uma área heterogênea, e a gente consegue individualizar junto com a mamografia, né? Sim. Primeiro, a mamografia é o nosso farol, tá? Porque eu sou assim, às vezes muitas pacientes acham que eu sou chata, que eu não quero fazer o exame. Se chegam para mim e têm mais de 40 anos e não vão fazer mamografia, querem só fazer ultrassom sem trazer a mamografia. Anterior, né? E eu não falo do laudo, não, minha gente. Eu falo da Da película, imagem. aquela chapa. Pronto, eu sou viciada naquela chapa, porque é aquela chapa que eu coloco lá no local, no negatoscópio, e eu analiso, e é aquilo que me norteia para poder fazer uma ultrassonografia segura, né? Uhum. Então, as microcalcificações, elas, categoria 4 e 5, investigação, ou através da core, ou através da Tomia. mamotomia, né? Que é um avanço, é muito legal, mas que infelizmente não é acessível para a maioria das mulheres, né? E a localização pré-cirúrgica, que é o famoso agulhamento, Uhum. que as pessoas têm pavor, né? Incrível, gente, que é um procedimento relativamente simples e Simples. que a maioria das mulheres não tem acesso ainda pelo Sistema Único de Saúde. É uma luta. Em 2014, eu fiz até um poema. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram, esses dias eu vou estar publicando isso. Em 2014, a gente fez uma manifestação chamando a atenção dos gestores públicos para a importância de disponibilizar esse procedimento. Porque você faz a mamografia, encontra a lesão pequenininha e você precisa retirar. Sim. Só que você não consegue retirar através da ultrassonografia. Você precisa fazer a estereotaxia, né, que é um agulhamento guiado pela mamografia, e isso não está disponível na rede pública. E essas mulheres, é como se você tivesse que esperar o nódulo ficar perceptível para você ter condições de tirar. E isso é uma loucura, né? É. É incoerente. Porque o agulhamento, né, doutora Joana, veja se eu estou entendendo correto, porque eu passei pelo agulhamento, então o agulhamento ele vai indicar exatamente, justamente por ser microcalcificações, Calcificações. por serem invisíveis a olho nu, não é assim? Elas são Então, vistas na na mamografia, mamografia. mas a olho nu. Então, quando o cirurgião, ele for lá, o mastologista, né, o especialista, ele for lá abrir, não é Não vai assim? conseguir Ele não vai conseguir identificar. visualizar. Então, o agulhamento marca o local. Não é Exato, isso? Então, Janine. orienta. E aí é muito importante isso, porque a partir do momento que ele sabe aonde está a margem de segurança, né? A chance de cura é maior, não é, É a doutora Ju? precisão, né? É a Você precisão. vai, deixa o arpãozinho lá naquele local, o Sim. cirurgião vai, tem uma pontinha assim que já diz assim, ele Uhum. abre, né, faz a incisão Sim. cirúrgica na mama e vai lá quando ele vai chegando no local, o fio já Já tá. orienta. Então Uhum. ele vai fazer a remoção daquela área específica. Ele não vai fazer uma área enorme, Enorme. porque
aquilo é restrito. E aquilo dali é removido. Muitas vezes a gente pede para radiografar para poder ter certeza de que as micro, como ela falou, não é vista a olho nu, gente. Então, aquela carnosidadezinha, Uhum. aquele é radiografado para poder comprovar que realmente foi removido e aquilo vai para análise histopatológica, Lógica. né? Então, a Isso. gente espera o resultado para poder definir se é câncer ou se não Ou é, não. E a né? partir daí abre outro momento, né? Vamos dizer assim, que aí é o planejamento Cirúrgico, terapêutico, cirúrgico, tratamento, terapêutico. tudo, É, né? tudo, tudo. Ô, doutora Joana, mas voltando para a classificação dos Sim, BIRADs, a senhora vamos falou lá. do 3 e 4, Então, o 4 e 5, gente. 4 e O 5. 5 é assim, quando Hum, você vê aquele grupo de calcificações tipicamente heteromorfas, né? sim, Pleomórficas, de várias formas, em forma de letra, vermiforme, aquelas dali são tipicamente, então a gente classifica como categoria 5. E tem que fazer a remoção para saber, porque mesmo uma categoria 5, gente, pode não ser um câncer. A chance é bem pequena, né? uhum, Mas pode. Dentro da categoria 4, nós temos o 4A, o 4B e o 4C. O 4A é baixa suspeita, o hum, 4B moderada e o 4C é uma suspeita considerável, né? sim. Então, essas precisamos investigar. Categoria 3 é aquele achado que a gente, poxa, isso aqui é uma categoria 3 porque as calcificações são pontiformes, estão ali, bem monomórficas, então é uma categoria 3. O que significa isso? Que a possibilidade daquilo dali ser um câncer é menos de 2%. Então, nós temos mais de 98% de chance De não de ser, não né? ser. Então, a categoria 3, o que é que a gente faz? Controle. Só Controle. controle. Com 6 meses faz, olha, com um ano repete, né? E aí com um ano mais uma vez. Tem gente que quando classifica como 3 faz o controle a cada seis 6 meses meses. durante os 2 anos. Sim. Isso é muito mais o correto mesmo, pelo léxico, pelo Hum, BIRADS, é que você deve fazer o primeiro controle com 6 meses. Se não tiver havido modificação, aí você faz com um ano e com, depois com um ano novamente. Sendo que você não precisa fazer a avaliação da outra mama. Você só sim. vai fazer de 6 em 6 meses da mama que tem as As microcalcificações, tá certo? microcalcificações. Tá. Então, a categoria 3 é isso, significa isso. Deu 2 anos, alguns preferem aguardar 3. Hum, Não houve mudança, a gente está autorizado a dizer que é um achado benigno, aí a gente volta para a categoria 2. tá. E aquela paciente segue o controle rotineiro, Ô, tá? doutora Joana, mas aí então, quando tem esse controle, né, Uhum. periodicamente, 6 meses, um ano, daí a importância da paciente, ela sempre tá levando os Sim. exames anteriores, porque essa análise, ela é comparativa, não é É isso? evolutiva, né? Você tem que Uhum. fazer a A comparação. comparação. E Janine, olha, eu mudei de local de trabalho agora, né? Então eu estou Uhum. em outro local e apesar de eu estar sempre colocando nas minhas redes sociais, gente, olha, nesse local eu não tenho os arquivos antigos, então por favor levem os exames anteriores, as radiografias e Aham. como as pessoas não valorizam isso, como não entendem que se você está fazendo um controle, se você está buscando encontrar uma coisa muito pequenininha, você tem que ter o anterior para poder você fazer aquele estudo, É. que é um estudo que dá trabalho e que tem muita gente que não se preocupa. Quando o paciente não leva, coloca que não levou e deixa para lá, né? Tipo assim, se der zebra, a culpa não é minha. Eu não encaro dessa forma. A partir do momento que eu sei que eu posso fazer um diagnóstico precoce, eu me coloco no lugar daquela mulher que está sendo avaliada ali. É. Eu gostaria que o meu médico, quando ele fosse ver a minha mamografia, que ele comparasse com a anterior. Agora, eu Sim. tenho que dar condições para ele fazer isso. Eu tenho que levar o exame, as radiografias. Seria maravilhoso se, no mundo de hoje, que é tão tecnológico, todos os serviços fossem interligados e que eu pudesse pegar Acessar num um banco sistema no banco. de dados, um sistema que a paciente chegasse lá e botar o registro aqui, vou captar, pegar a imagem Seria dela perfeito, né? e isso já acontece em grandes centros. Aham. Mas, gente, nós estamos muito aquém do que a gente precisa estar. Então, a gente precisa adotar hábitos e entendimento de que a gente também tem responsabilidade, né? É. Então,
vocês aí que estão me ouvindo, guardem suas mamografias, as radiografias, por pelo menos 5 anos. Depois vocês podem ir se desfazendo, né? E lembrem, quando vocês forem fazer exames em qualquer lugar, é por lei, né? Existe uma garantia por lei que o serviço ele precisa disponibilizar as radiografias. É porque agora a moda é só o laudo. O laudo ou Olha, QR Code. o QR Tem Code. gente fazendo leitura de mamografia em computadores comuns. A mamografia ela deve ser analisada ou num monitor de 5 megapixels, que é específico para mamografia, ou nas películas de qualidade, num bom negatoscópio. É melhor do que celular, do que computador comum. Não existe isso. E a gente vê isso sendo banalizado e a paciente chega, olha, doutora, está aqui o QR Code, e quer que a gente faça a comparação no celular. Né? Então, isso me indigna, porque é uma falta de informação que está sendo replicada, né? Circulando, né, por aí. Tanto pelos serviços que disponibilizam, quanto pelas próprias mulheres que estão se deixando passar a perna, porque eu considero isso uma enganação, porque não está sendo feito o rastreamento do jeito que deveria ser. Agora elas já sabem da informação, né, doutora Pois Joana? é. Aí cabe a cada um, assim, ser dona do seu próprio processo. A responsabilidade é dividida. É dividida, exatamente. E aí, sempre lembrar que as mamografias é como se fosse um diário. Isso. Né? Então, ali vai estar o diário da sua mama, ali vai estar a sua história. Aí a senhora falou do 3, do 4 e do 5. Pronto. O máximo é 5? Não. Sim. Nós temos a categoria 6, que é o seguinte. Eu vou começar do 0, tá certo? E vou seguir. A categoria 0, eu faço uma mamografia e lá na mamografia aparece um nódulo. Sim, tá? É muito comum as pessoas já desesperarem, né? Sim. Porque tem um nódulo, porque a gente descreve. Sim. Nódulo isodenso, regular, ou então parcialmente definido, situado em tal, né, no quadrante superior lateral, medindo tanto. Eu não sei a textura daquele nódulo, porque a mamografia ela não me permite definir textura. Sim. Tá, gente? Então, quando aparece um nódulo na mamografia, não quer dizer que é câncer, não quer dizer que é um nódulo sólido, não, a gente não sabe a textura, a gente precisa fazer algo a mais para conseguir chegar no diagnóstico preciso. Então, a categoria 0 significa isso, que nós precisamos de uma outra etapa para definir o diagnóstico. Sim. Na maioria das vezes, a categoria 0, ela indica fazer a ultrassonografia, né? Que é para ver se é uma assimetria, se tem ali atrás daquela assimetria algo, se aquele nódulo é líquido, que é o cisto, ou se ele é sólido, né? Ou se ele é misto, tem vários tipos de textura. Então, a ultrassonografia é um método fantástico, Janine. Eu sou apaixonada pela mamografia e apaixonadíssima pelo ultrassom. Só que você tem que entender que a mamografia precisa ter qualidade e a ultrassonografia precisa ter um aparelho bom, mas é fundamental que o profissional que esteja conduzindo, que ele esteja preparado, porque a ultrassom ela é mais sujeita a interpretações equivocadas. Sim, entendi. Né? Eu estava falando para você sobre o falso positivo. Nesse mundo de um monte de mulheres tendo câncer de mama o tempo todo, né? E muito se fala nisso, existe por muitos profissionais que não estão devidamente habilitados, capacitados para fazer aquilo com segurança, a fragilidade, a insegurança diante de uma alteração que ele não tem certeza do que seja pela incapacidade, né? Pecar por excesso. Existe muito, vamos pecar por excesso. Aí taca lá uma categoria 4. Muitas vezes aquele nódulo não é uma categoria 4, é uma categoria 2, que é um cisto com conteúdo um pouquinho mais espesso, né? Então, a ultrassonografia, ela também ela é operador dependente, a gente usa muito esse termo. Não é o aparelho que vai te dizer. Você pode estar na clínica mais top do planeta, com o aparelho melhor do mundo, mas se você não tiver uma
capacitação, se você não conhecer a mama, se você não conhecer as alterações que podem aparecer na mama, você não vai estar pronto para fazer que o paciente merece, né? Que é um diagnóstico com segurança. Somos humanos, somos falíveis, temos dúvidas às vezes, sim. Uhum. Não tem ninguém que olhe tudo e diga isso aqui é aquilo. Eu recolho-me à insignificância da Sim. gente estar sempre aprendendo. E câncer de mama, ele realmente ele se apresenta de várias formas, né? Então a gente tem que ter essa noção e procurar. Se a gente vai errar, pode ser que a gente erre sim, mas se a gente pular etapas, a gente vai errar muito mais. Então a gente tem que garantir isso, a gente deve isso a gente, mas principalmente ao Ao paciente, paciente. né? Então, a categoria 0, na maioria das vezes, ela vai ser a partir de uma mamografia que vai ficar não vai haver uma definição diagnóstica e você vai lá e pede para fazer ultrassom. A mama densa, Eu ia perguntar sobre a densidade da pronto. mama. Às vezes você tem uma Ah, mama densa que densa. predomina o tecido glandular e você não encontra nada demais lá A na minha mama mama. era Muito muito densa, densa. é. Então, essas mamas, elas têm uma limitação na mamografia. Uhum. Então, é prudente mulheres que tenham a mama densa, até porque existe o maior risco de câncer de mama em mulheres. É um risco relativo, gente. Não quer dizer que quem tem mama densa vai ter câncer de Não é mama. absoluto, É, né? não, é um risco relativo. Então, essas mulheres, elas precisam ter mais cuidado e, na maioria das vezes, a gente sempre orienta que complemente a mamografia com o ultrassom, tá certo? Uhum. Outra forma de categoria 0. Eu tenho um nódulo na minha mamografia lá e aquela paciente, ela não vai fazer ultrassom, mas eu vejo que o nódulo, ele tem todas as características de uma patologia benigna. E a paciente não levou a mamografia anterior, né? Isso também se tiver microcalcificações, que eu acho que as microcalcificações são a categoria 3, né? Uhum. Ou então que eu preciso dessa comparação, que essa comparação ela iria me ajudar a definir aquele diagnóstico de uma forma mais precisa. Ou para 2, se já tem, se está estável, então eu vou dizer, não, isso aqui já está aí, né? É categoria 2. Ou para 4, se eu tenho aquilo e de repente nesse exame aquilo está maior ou mais heterogêneo, né? Sim. Então é essa comparação. Olha como é importante. De repente eu posso levar um paciente a fazer uma cirurgia desnecessária porque eu não tenho o exame anterior. Então, esse caso também se encaixa numa categoria 0, quando a gente não tem exames anteriores para comparar. E aí eu posso colocar isso no meu laudo. Categoria 0, exames anteriores indisponíveis para análise evolutiva. Tá certo? E a categoria 0 também, às vezes, pode ser para uma ressonância, né? Tanto a partir de uma mamografia, quanto a partir de uma ultrassonografia, ou quanto a partir dos dois. Eu vejo algo que eu acredito que a ressonância vai me dar mais detalhes. Então, eu posso também classificar como categoria 0. É tudo muito individualizado, personalizado, mas extremamente necessário que as pessoas entendam que as comparações e a correlação de todos os exames e da história da paciente vai fazer a diferença na precisão do diagnóstico. Ô, doutora Joana, então não significa dizer. Eu entendo que a mamografia é o ponto inicial. Sim. Daí vem o padrão ouro. Mas não significa dizer que, por exemplo, se a paciente vai fazer uma mamografia, aí vai ser solicitado a ultrassom, e além da ultrassom vai ser solicitada a ressonância. Não significa dizer que pela solicitação dos exames tenha uma gravidade maior ou menor. Não. Não é isso, porque às vezes as pacientes, elas ficam com essa inquietude. Ah, eu fiz uma mamografia. Ah, meu Deus, vou fazer uma ultrassom de mama. E ainda vou fazer a ressonância. Aí às vezes fica naquela expectativa. Coisa boa não deve ser. Mas não existe isso, não é? Não é isso. É um direcionamento. Isso. A ressonância, inclusive, em mulheres que têm uma história maior risco, né? Ela é hoje utilizada de rotina. Para mulheres de risco. Não vamos. Tem gente que chega já definida assim. Ai, doutora, eu não gosto de mamografia, não, porque aperta. A minha ginecologista disse que eu fizesse uma ressonância.
ressonância não substitui mamografia. Muito importante. Ela pode ser um aliado fantástico, né? Mas não substitui. Mamografia é o exame de rastreamento de rastreamento para o mundo inteiro. Padrão ouro. Padrão ouro. Tá? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Não tem o que Então, discutir. a categoria 0 significa isso, uma indefinição. A gente precisa estudar melhor para poder definir o diagnóstico. Categoria 1, eu vejo aquela mama assim, super adiposa, que não tem nada, então eu já posso cravar ali uma categoria 1, não tem nenhum achado, né? Ou uma mama densa também, que esteja lá tudo em ordem, não vejo microcalcificação, não vejo nada, tudo normal, categoria 1. Aí na mama densa eu posso sugerir o ultrassom, mas ela não é uma categoria 0. Zero. Sim. Muita gente dá laudo de mamografia, quando a mama é densa, já coloca a categoria 0. É errado. A mamografia, a mama densa, ela, se não tem nada, é uma categoria 1, e aí você vai deixar claro no seu laudo que é importante que se saiba que a densidade limita a sensibilidade da mamografia. Então, é interessante complementar com ultrassonografia, tá? Então, e o que se faz quando você tem categoria 1 e categoria 2? Rotina, exames anuais. Tá? A categoria 3 eu já expliquei, né? Que é a possibilidade de 98%, mais de 98% de ser benigno. Categoria 4 e 5 precisa investigar. Precisa de biópsia, então. De biópsia, investigar, seja do jeito que o mastologista conduzir, né? Que tem várias formas de investigação. E a categoria 6, Janine, a gente se depara com uma lesão que é confirmado câncer. Fez a biópsia e tudo, e aquela paciente vai fazer a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que se faz antes de fazer a cirurgia. Né? E aí eu começo a quimioterapia neoadjuvante e 4, 5 ciclos depois, o oncologista quer saber como aquela lesão respondeu à quimioterapia. Então, aquela paciente ela chega a mim para poder fazer a avaliação, mamografia ou com ultrassom ou com os dois, e aí eu preciso da imagem do exame anterior, né? Eu vejo demais isso, as pacientes chegam para mim, doutor, eu vim porque o doutor pediu, ou a doutora pediu para saber como que respondeu a quimioterapia. Sim. Aí eu pergunto, e cadê o exame anterior? Ah, doutora, precisa, né? Então, como é, gente, que eu vou saber o tamanho que era a lesão? Isso. Como é que eu vou analisar a imagem antes e depois da quimioterapia se o paciente não me trouxer? Né? Então, a gente já fica... É muito complicado. E aí, às vezes, a gente até assim... Porque a gente fica numa sensação de impotência. Sim. Porque aquela informação é importante para o oncologista, para o mastologista que está conduzindo aquela paciente. Mas eu, para dar aquela informação com precisão, eu preciso de ter parâmetros, né? Mas aí... a gente vai lá, né? Então, a categoria 6 é quando eu já sei que aquilo já foi definido como um câncer e aquela paciente está fazendo o tratamento, e aí eu vejo aquela lesão lá, do jeito que for. Quando o paciente traz o anterior, como é interessante. Às vezes você bota a chapa, né? A radiografia, e coloca a outra, assim, gente, chega... É assim, a esperança explodindo, porque tem lesões que regridem completamente. Tanto é que tem alguns casos que você tem que fazer, o ideal é você fazer a clipagem do tumor, porque às vezes o tumor pode sumir tanto que você não sabe mais nem onde é. Daí a importância da marcação. De colocar aquele metalzinho lá antes de começar a fazer a quimioterapia, porque às vezes a resposta é tão completa que onde que você vai tirar, que você não sabe mais onde é que está, né? Então, todos esses cuidados, olha só, eu já falei aqui sobre muita coisa e sempre a importância de comparar, sempre a importância de conectar, sempre a importância de estar em conexão com o mastologista, com o radioterapeuta, todo mundo. A mastologia é multidisciplinar, né? Como é importante que a gente esteja afinado para conduzir aquela mulher
com segurança, É. né? Independente da etapa, seja na pré, né, no caso da realização de um diagnóstico, seja na condução para o tratamento, tudo tem que ser ali muito, E muito. aí, doutora Joana, a senhora falando e eu aqui, ó, né? Pensando em qual sentido, porque aí a gente sempre tem aquela expectativa, o acompanhamento, o rastreamento, ele é importante para o diagnóstico. Mas aí vem aquela questão, não somente para a neoadjuvância, né? Mas também para o pós-cirúrgico, também para a pós-quimioterapia, até para pós-radioterapia. E aí eu já fico com um nozinho na garganta, né? Por quê? Porque não tem como não comentar a importância desse acompanhamento Sim. pós-cirúrgico. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu fiz a ultrassom com 6 meses, né, de cirurgia e tinha ainda muito tecido cicatricial. Isso. Então ainda tinha ali, né, a mama estava lá se recuperando. E aí com 1 ano eu fui fazer a mamografia seguida da ultrassom. Então, minha gente, é muito importante, olha, enfatizar. 1 ano pós-cirurgia. 1 ano e 2 meses, foi por aí, não foi, doutora Joana? Janine, eu lembro, tu fizeste uma ressonância que deu negativa, não foi? Foi. Nesse acompanhamento, né, pós-cirurgia. E aí, o que foi que aconteceu? Por isso que eu pergunto, a questão de mamografia, ultrassom, ressonância, é gravidade? É dizer se é positivo, se é negativo? Não, tem que ser tudo, né? É o que traz agregado, né? São os achados. E aí, quando, com esse 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, olha, se eu fechar os olhos, eu vejo a senhora me dizendo assim: peraí, tem umas microcalcificações aqui. E eu perguntei: como assim? Né? Igualzinha. A senhora disse: peraí. Aí a senhora se levantou, foi lá na sua salinha e disse: eu vou comparar com a anterior. Então, isso eu não esqueço nunca. Por isso, minha gente, que eu digo que ela olha o que ninguém vê, né? Então, como foi importante isso, né, doutora Joana? Assim, porque muitas vezes a gente pensa, eu fiz a cirurgia, eu fui tratada, então agora tá Acabou. tudo bem, acabou. E não, não acabou. É importante que a gente siga com esse acompanhamento, né? Por 5 anos, por 10 anos, aí vai depender também de cada história, de cada tipo, não é, Isso. doutora O Joana? O comportamento comportamento do câncer, do ele é câncer. Ele é imprevisível. imprevisível. E aí eu lembro que na mamografia deu novas microcalcificações. E eu perguntei: é igualzinha? É igualzinha. E aí foi quando eu fui fazer a ressonância, né? E a ressonância deu negativo. Negativa. Né? Não tinha fluxo, não tinha nada lá. E aí então vamos para outra biópsia. E eu disse para você, independente da ressonância, tem que investigar, Tem que porque investigar. Isso. a história de dar muito Valor, sei lá, valor, né? Seria mais ou menos isso, muito valor, muito cartaz, muito para importante para ressonância, ressonância. e é importante, mas devidamente no seu lugar, No seu né? lugar, exatamente. E aí veio a nova mastectomia, e aí nesse segundo processo foi preciso a químio, foi preciso a rádio. E aí, assim, é manter o cuidado, é manter o acompanhamento, né, doutora Joana? Durante a sua fala, o tempo todo a gente vê, assim, a sua preocupação também com aquelas mulheres que não têm acesso, Sim. né? Eu sei que a senhora é envolvida com muitas ações sociais, como a senhora mesmo disse na sua apresentação, ativista. E aí, como é hoje, doutora Joana, assim, para as mulheres, como é esse acesso? Por onde elas devem começar? A gente sabe que tem a atenção básica, né? Mas como é hoje? Como é que tá isso aí? O que é que a gente poderia fazer para melhorar? Olha, eu acho que o básico, né, é muito possível de ser feito. Eu percebo que existe uma preocupação muito das próprias mulheres, né, de buscar, como eu falei, eu vou fazer uma ressonância, eu vou fazer um PET scan, né? Na verdade, se a gente focasse no básico que é informar a mulher, Sim. capacitar a mulher para ela ter consciência do risco que ela corre o tempo inteiro, e isso não é amedrontar. Isso é tornar aquela mulher capaz de se proteger. É conscientizar, Conscientizar, né? Então, a mamografia de qualidade. Gente, está provado cientificamente, repetidamente, que
o rastreamento de qualidade ele vai impactar na redução da mortalidade para as mulheres. Sim. E a gente vê na atenção básica, repetidamente, os erros sendo cometidos e repetidos. Mamografias sendo feitas, oferecidas de qualquer forma, né? As pessoas não se preocupam com a qualidade, e sim com a quantidade. Quantidade não vai fazer diferença. Você vai ter, se você replicar um serviço onde não há uma responsabilidade com a mulher, todos os dias, aquelas várias mulheres que vão ser submetidas aquele rastreamento ele não vai ter o impacto que deveria. Muito pelo contrário. Vai gerar uma falsa segurança. Elas estão fazendo um exame que não tem qualidade e elas estão achando que elas estão fazendo a prevenção, né? E isso vai resultar em diagnósticos tardios, em aumento da mortalidade. Tá? Então, políticas públicas, Janine, infelizmente, para o básico que seria, e não é só jogar a mulher lá para fazer a mamografia, ela precisa saber depois. E depois, se der um problema, se der uma alteração, a quem ela vai recorrer? Aí eu falo que eu também me apoderei do termo navegação há muito tempo, que a ONG, Amigos do Peito, e cada médico, cada pessoa que toma conta de um paciente que é detectado com alteração, até que aquilo seja definido que é um câncer, e depois o tratamento, e depois o acompanhamento, ou que não é o câncer, para ela voltar para o acompanhamento normal, né? Isso chama navegação. Qualquer pessoa que faz isso é um navegador. E agora tem uma portaria que foi publicada em fevereiro, dia 7 de fevereiro agora, de 2025, que determina que o gestor público, então, em todo município, tem que ter navegadores. Perfeito. São profissionais que vão fazer uma busca ativa. Aquela mulher fez a mamografia. É importante que aquele serviço ele saiba quem que deu alterado, porque aquela mulher que a maioria não vai dar alterado, a maioria vai dar normal, mas aquela mulher que for detectada com alteração na mamografia, precisa no ultrassom, vai alguém lá dizer, olha, a senhora vai para cá, a senhora vai fazer a ultrassom aqui. Deu um nódulo, precisa investigar, vamos para cá. Então, ela precisa ser conduzida, porque ela vai perder. Tem a lei dos 30 dias, tem a lei dos 60 dias. E se você não estiver atento, ela vai perder um tempo. Eu vejo pacientes que a lesão foi diagnosticada num ano e só 2 anos depois foi que ela conseguiu fazer a biópsia, quando o tumor já está enorme. Era um tumor que não era palpável e aí ele passa a ser palpável. E as chances de cura. E aquela mulher, gente, é desumano. Né? Então, essa atenção básica que deveria ser, e não é tão caro. Não. Né? Você montar essa estrutura, um serviço onde as mulheres possam fazer suas mamografias com qualidade. E depois, se der alguma coisa, que ela seja conduzida para o próximo passo. Navegar com essas mulheres. Paraíba, Janine, significa rio de difícil navegação. Né? Então, eu acho que a gente poderia fazer uma desconstrução desse nome, né? E tornar essa navegação nesse sentido de levar essas mulheres em direção à cura. Quando eu atendo no sertão, aqui também, na verdade, eu atendo muito paciente que não tem plano de saúde, que não tem que vai para a rede pública e às vezes fica perdido, então o pessoal encaminha para que eu faça essa avaliação. Eu tenho a Cesta Solidária, que é um projeto que a gente faz os exames por valores mais acessíveis, sem retirar qualidade. Porque não adianta você baixar preço e não oferecer qualidade. Então, a gente tem um valor justo, mas que aquele paciente ele vai ser analisado de uma forma integral. E ela vai ser conduzida da forma que deveria ser. No interior, eu faço muito isso. A paciente ela vai fazer uma ultrassonografia, ela leva os exames dela, né, mamografia, e quando não leva, eu dou um jeito de fazê-la entender que ela precisa me potencializar para que eu a deixe em maior segurança. E muita gente pega aquele paciente, faz o ultrassom, o paciente vai fazer ultrassom, faz o ultrassom, dá aquele diagnóstico ali do ultrassom e não está preocupado em correlacionar aquela ultrassom com a mamografia que a paciente não levou.
né? Com o próximo passo que aquela paciente precisa de uma biópsia Da e a biópsia. pessoa faz e diz assim, ó, se vira, né? Não fala assim, se vira, mas joga o laudo Mas lá e precisa pronto. pegar na mão, né, doutora Isso, Joana? gente, Porque navegar é isso. é muito impactante. A suspeita é impactante, né? Então, assim, a aflição, a ansiedade, as dúvidas, o medo, ele surge a partir da suspeita, né? Pois é, Então, por assim, mínima que por seja, mínima que né? seja, né? Assim, não dá para largar a mão, não dá para Janine, fazer e de conta que nada está acontecendo. E do jeito que essa navegação, ela pode ser no sentido de levar a mulher para um diagnóstico que vai se confirmar como câncer e que é necessário que seja feito, ela pode também trazer a mulher para uma segurança absoluta. Por Uhum. exemplo, a paciente chega para mim, muitas pacientes chegam, principalmente no interior, com lesões com diagnóstico de categoria 4 e Sim. às vezes até categoria 5. Aí a paciente vai, chega com ultrassom, aí leva a mamografia e tal, e ali, numa simples análise dos exames da paciente, eu já digo, isso aqui não é câncer, a senhora não vai precisar fazer biópsia, isso aqui é um nódulo que a senhora já tem há anos, olha Uhum. aqui ele. Aí eu trago as mamografias, né? Peço muito. Às vezes o paciente está com mamografia de 2014, 2013. Olha aqui, tá vendo? Esse nódulo já estava aqui. Esse nódulo é da sua adolescência, né? Sim. Então, É confortante é também, demais. E né? É assim, confortante. eu amo poder fazer isso, porque aquela mulher, se não tem alguém que faça isso, que diga assim, não se preocupe, com segurança, não é dizer que não tem Aham. com Sim, suspeita. sim. Se você tem suspeita, investigar. Mas se você tem certeza, e isso quem te respalda é o teu cuidado, o teu conhecimento. Aí você poder dizer, olha, não se preocupe, né? Aquela pessoa, às vezes, tem gente que já está com cirurgia marcada, vai gastar 8.000, 12.000 reais para fazer um procedimento desnecessário, né? Então, eu também, eu acho muito importante que as pessoas tenham um pouquinho de De empatia e o empatia. profissional, gente, a Uhum. gente tem um poder enorme, né? De conduzir com respeito, com seriedade, sem ganância. A gente vê É. muitos procedimentos sendo realizados sem necessidade. E a gente vê também o contrário. A gente vê muita coisa passando quando deveria ser Ser investigada. Então, é investigado. importante que a gente tenha conhecimento, que a gente se aproprie da nossa. Ai, meu Deus, É a capacidade, né? A e na capacidade da nossa experiência. capacidade e da nossa Sim, incapacidade, né? Como eu disse, nós hum, somos falíveis, né? sim. Mas a gente tem que entender que muitas vezes aquela mulher, quem tem um plano de saúde, ouve uma opinião, não, vou ouvir a opinião de outra mastologista, vou ali, vou. Aquela pessoa, e ela, na maioria das vezes, também tem um conhecimento, ela vai saber, ela vai navegar sozinha às vezes, né? Aham. Mas aquela mulher que depende, sabe? Que não tem acesso a um plano de saúde, que não tem acesso a um profissional, ela precisa que a gente se coloque no lugar dela, né? E que realmente entenda o nosso papel e a nossa responsabilidade, né? Cada vez eu me sinto mais responsável e não é querendo aparecer, é porque é o que eu sinto de verdade. E eu me sinto hoje tranquila para falar sobre isso, porque a minha clientela, as minhas pacientes, elas sabem o que eu faço por elas e é de coração. E eu vou sempre fazer. Isso é uma missão que eu cada vez mais eu tenho consciência e eu pretendo fazer isso até o fim da minha vida. É a sua essência, doutora Joana. É a sua essência. É um dom divino. E assim, não tem como duvidar de tudo isso, né? Eu sou, como é que eu posso dizer? Demonstração do seu zelo e do seu cuidado. Aí, doutora Joana, para a gente já concluindo, eu queria que a senhora falasse só uma coisinha. Chica. Porque eu conheço mulheres que têm medo. Então, assim, às vezes as mulheres elas não entendem que precisam, não sei se seria um verbo tão no imperativo, na questão de precisar encarar o medo, mas que elas precisam ter a consciência de que há chance de cura quanto mais o diagnóstico for precoce, né? É que muito maior do que a dor que a mamografia pode causar é a possibilidade de não ter uma cura ou de ter ali um diagnóstico onde já está num grau muito avançado, onde já tem uma metástase, um linfonodo comprometido.
Então, eu queria que a senhora hoje falasse um pouquinho assim sobre isso, sobre essa importância assim da mulher ultrapassar esse medo, né? Assim, não ter medo do que vai ser visto na imagem, do que pode ser encontrado ou não, mas também entender que hoje a medicina ela também já conseguiu avançar para trazer chance de Sim, cura, porque antigamente eu lembro na minha infância, né, que associado ao câncer tinha um sinônimo que era morte. morte, né? Era E sentença. era sentença, né? E hoje, assim, eu vejo as pessoas olham para mim e dizem assim: você Tá- teve câncer de Você tá tão mama? Você bem? tá tão bem, né? Mas a vida muda, né? Eu costumo dizer assim que você nunca mais será a mesma pessoa. Por quê? Porque você viveu experiências novas, você viveu esperanças novas, você viveu desafios novos e você também viveu vitórias novas, né? E aí eu queria que as mulheres tivessem a mesma chance que eu tive, que talvez pela minha condição, não somente financeira, mas a questão assim de ter acesso à informação, né, me levou a essa constância de estar lá fazendo o rastreamento anualmente, de estar cumprindo os prazos direitinho. E eu vejo que tem mulheres que têm essa condição também de informação, condição financeira, mas que No simplesmente não entanto, conseguem lidar com essa questão. Ah, e se eu encontrar algo, para que eu vou fazer? Deixa quieto. Não é a questão de deixar quieto, é a questão do que pode vir se você deixar quieto. Quieto, né, doutora Joana? Então, olha, Janine, eu ouço isso também muito frequentemente. Ai, eu tenho fé em Deus que eu não vou ter nada. Ah, é muito, assim, eu acho que é muita ousadia, né? A uhum, gente colocar tanta responsabilidade das nossas responsabilidades para Deus, uhum, né? Deus, confio em Deus, mas eu também preciso fazer a minha parte, né? isso. A mamografia, gente, a bichinha sofre, né? Todo mês de outubro eu nunca vi bomba de fake news, de Uhum, absurdos que são propagados, né? No Outubro Rosa passado, nós tivemos dois médicos, uma no Pará e sim. um em Minas Gerais, que falaram horrores da mamografia, assim, inverdades, mentiras mesmo, e que inclusive responderam, né, Uhum. por isso, Bem bem empregado. empregado, né? É. Então, antes as pessoas ainda acontece muito, né? As pessoas falam sem o menor sem a menor responsabilidade e levam um monte de mulheres a acreditar naquilo e irem por um caminho que muitas vezes pode levar a, né, é terrível você poder fazer um diagnóstico precoce e por acreditar numa mentira você não conseguir chegar aonde a cura, né? Aham. Então, gente, o que eu digo, a mamografia, ela é um exame tão importante e tão possível de ser feito. Tem mulheres que têm a mama mais dolorosa. A gente pede para fazer sempre entre o quinto e o 10º dia, né, depois da menstruação, sendo que quem não menstrua mais, que muitas mulheres a partir dos 50 anos não menstruam, a partir dos 40 e poucos anos, é, escolham um dia em que a mama esteja menos dolorosa e procurem realizar, agendar o seu exame nesse momento. Evitem ir fazer a mamografia correndo. A gente vê, nossa, como eu vejo, tem paciente que chega, eu tenho que pegar o menino na escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Tire um dia, uma manhã ou uma tarde, para ir fazer sua mamografia, seus exames. Você merece isso. É. Tá? Eu faço isso. Tá? E vou dizer, gente, eu também tenho medo do diagnóstico, porque eu vejo todos os anos pacientes que fizeram o exame no ano e no ano seguinte apareceu uma alteração. Então, por que eu seria diferente? É Isso. lógico que eu também corro esse risco. Todo mundo corre risco. Mulheres, ser mulher e estar viva é correr risco. Correu risco. Independente da história familiar, mesmo que não haja ninguém, mesmo que eu não esteja sentindo nada, mesmo que eu seja saudável, que eu esteja praticando atividade física, gente, mesmo que você seja assim, a pessoa mais
correta com os seus hábitos, você corre risco. Então, tire esse dia para ir fazer seu exame. Procure fazer o seu exame em locais onde você saiba que tem realmente um compromisso com a qualidade, né? Com a sua segurança. A gente até orienta, às vezes, tem gente que tem a mama muito dolorosa, a gente pede para tomar um anti-inflamatório, começar a tomar um anti-inflamatório, um analgésico um dia antes, para poder, né? E é importante que você vá tranquila, leve roupas, vá de blusa e de calça, ou de blusa e de saia, porque quando você tira a blusa e se você for de vestido, você vai ter que tirar o vestido inteiro, então você fica exposta, aí você já fica com vergonha. Eu, pelo menos, tenho vergonha. Então, o ideal é você ir com roupas fáceis de remover, né? E tranquila. E ser conduzida pelo técnico. Normalmente, lugares que têm essa preocupação contratam profissionais que são extremamente habilidosas nessa condução. Sensíveis, carinhosos. Exato. Eu já fiz pacientes. cursos, né? E sempre que eu posso, eu levanto muito a bola da tecnóloga, da técnica de mamografia, porque ela é fundamental. É. Se a gente não tiver uma equipe de técnicas responsáveis, sensíveis, empáticas, né? atentas, criteriosas, doutora Joana? a gente não vai ter um bom resultado. Então, a gente precisa cercar desses profissionais. Na verdade, tudo isso, né, vai fazer a diferença. Mas não deixem de realizar seus exames. É muito importante. Vale a pena. Não é um sacrifício, é um privilégio. E eu espero um dia ainda viver um momento em que todas as mulheres, independente delas estarem aqui na capital, ou elas estarem lá no sertão, ou lá em qualquer lugar mais a esmo do mundo, que tenham acesso a fazer os seus exames e que possam ser, né, conduzidas de uma forma respeitosa e segura. Né? É assim que a gente vai diminuir. A gente está só vendo, assistindo milhares e milhares de mulheres serem diagnosticadas, na maioria das vezes já em estágios avançados, quando as chances de cura são menores. Os gastos são muito maiores para poder dar um tratamento para aquela mulher. E a gente poderia apostar no simples, tornar essas mulheres... No básico, né, doutora Joana? Né? Atenção básica, o nome já... Atenção primária. É a primeiro, base. é a base. E se a gente conseguir fazer essa base com segurança, com respeito, ai, meu Deus, vai ser assim, ó, vai afunilando e vai reduzir a mortalidade. Enquanto não houver uma responsabilidade por parte dos gestores e por parte das mulheres, né, da gente mesmo, em torno da gente, as mulheres que estão ao meu redor, eu sempre estou falando, onde eu chego, gente, eu estou sempre falando de câncer de mama, da importância da prevenção, porque é isso que a gente tem que apostar. E a gente não pode esquecer, né, doutora Joana, que é o primeiro. Então, entre os tipos de câncer relacionados ao que mais gênero mata, feminino, é o que mais acontece. é o que mais acontece. E também não pode esquecer que o mundo hoje, eu vou falar assim de uma forma bem simples, né, bem ampla, que o mundo hoje, ele envelheceu. Então, antigamente, a gente tinha o quê? Muitas crianças, muitos jovens. Hoje, a gente tem muitos idosos, né? Então, daí a importância também de estar enfatizando, né? De estar levando a questão da faixa etária. Vejo não é, doutora muitas Joana? vozinhas, assim, com mais de 90 anos, com lesões enormes. Porque elas escondem e porque a família não tem um olhar. Não tem olhar. Acha que já está naquela idade, não Já precisa. passou da idade, não eu ouço de mulheres com 70 anos e assim, ai, mas eu já lembra que a gente ficou de falar sobre uma proposta da ANS de não disponibilizar mamografias para mulheres entre 40 e 50 anos. Mesmo as mulheres que têm plano de saúde, elas iam ficar sem esse direito. Não pode. Pois é. Foi por um triz. Porque houve até uma consulta pública e se não tivesse havido uma mobilização da mulherada, então, gente, eu digo, a gente tem muito poder. Né? Porque foi senadora aqui, a Daniela Ribeiro, as outras senadoras, um monte de gente se mobilizou, entidades, né, a Sociedade de Mastologia, de Ginecologia, todo mundo foi para cima e a ANS voltou atrás. Então, a mamografia, ela deve ser disponibilizada. A mulher tem direito, inclusive, uma lei que garante, a partir dos 40 anos, uma lei federal,
O Ministério da Saúde orienta até 74 anos. Mas como que eu não vou rastrear uma mulher que tem 80 anos e que ela está ótima? Se você É. está bem, se você tem Uhum. 70 anos, se você tem 80, se você tem 90 e você tem uma expectativa de De vida vida. mais de 5 anos, você deve fazer Porque a sua expectativa de mamografia. vida aumentou, né, doutora Joana? Lógico, Então, o né? cuidado com a saúde Também. também. E aí, ô, doutora Joana, eu queria fazer uma pergunta. Por quê? Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não tinha sintomas, certo? Eu Sim. não sentia nada. Então, a gente vê muito também aí, principalmente na época do outubro, né? O outubro rosa chegando, a gente vê muito a questão do autoexame. E aí as mulheres às vezes fazem o autoexame, não conseguem perceber nada Nada e acham e acham que não que tem e nada. negligenciam a questão do rastreamento, Sim. né? Então, assim, o autoexame ele é algo a mais, né? Ele não é nada definitivo, não é isso? É independente. O autoexame é um autocuidado. Do É um jeito que autocuidado. você se olha, que Uhum, você remove um cravinho, porque você viu, né? uhum, Uma sobrancelha que está lá com pelo. Isso é você se observar. Então, quando você se autoexamina, se autoavalia, você está ali em contato com o seu corpo. Mas, gente, as pequenas alterações, elas só vão ser perceptíveis através de exames de qualidade, seja mamografia, ultrassom. Então, o autoexame ele deve ser utilizado como uma ferramenta complementar e pronto. constante. E constante. Todo mês é interessante. Não todo dia. Tem gente que fica com a mama dolorida de tanto se cutucar, né? Não é Sim. assim, porque isso já é já foge do normal. Você deve fazer uma avaliação da sua mama mensalmente, bem caprichada, olhar a axila, né? A Uhum. axila é uma área nobre. A Nobre. gente precisa, quando faz a mamografia, colocar a axila junto. Quando faz a ultrassonografia, avaliar. Quando a gente examina um paciente, a gente precisa palpar a axila. Existem os linfomas, Uhum. leucemias e os próprios carcinomas ocultos da mama, que são diagnosticados na axila. Então, é uma região que precisa ser sempre incluída, né? Mas o autoexame, gente, ele não substitui os outros cuidados, os outros exames. É muito Ótimo. importante isso, porque às vezes o próprio sistema joga essa Isso. responsabilidade para a mulher e ela Isso. acredita que por ela palpar e não encontrar nada, então ela está segura. Não é assim. Não é assim mesmo. É. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, né? Doutora Joana, acho que ela deu uma aula para a gente, né? Uma grande oportunidade da gente aprender. Também ela compartilhou muito a experiência de vida dela. E aí eu lhe convido também a visitar o meu Instagram, Janine Agra Físio. E até o próximo episódio. Doutora Joana, quer deixar aí uma palavrinha de despedida aí? Bom, eu me coloco à disposição, né? O meu Instagram é doutora Joana Barros Mastologista. E eu estou por aqui, gente, sempre à disposição para ajudar. Eu não só falo na importância do básico, eu realmente aposto nisso. E é isso que eu continuarei fazendo. Muito bem. Pronto, Ronaldo? Ai,